Você pode ter o melhor plano, a ideia mais brilhante, a fé mais poderosa, mas se não age, está apenas te enganando. A verdade cruel é esta: pensar não muda nada. Só agir muda tudo. Quantas pessoas você conhece que passaram a vida esperando o momento certo? E quantas morreram esperando? A diferença entre um cemitério e um campo de batalhas é simples. Um foi ocupado por quem esperou, o outro por quem agiu. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um ímã para o sucesso? Elas não têm necessariamente mais talento, nem nasceram em berço de ouro. Mas tudo em volta delas parece conspirar a favor. Já se perguntou por que isso acontece? A resposta é desconcertante e, ao mesmo tempo, libertadora. Elas decidiram quem seriam muito antes de qualquer reconhecimento externo. Não esperaram uma permissão, uma oportunidade perfeita ou a certeza absoluta. Elas simplesmente assumiram a identidade do sucesso antes mesmo que o mundo acreditasse. E é aí que mora o verdadeiro poder. A maioria das pessoas vive esperando algo mudar lá fora. O emprego certo, o contato certo, o momento certo. Mas o que poucos percebem é que o que precisa mudar primeiro é dentro. Sucesso não se atrai esperando. Sucesso se constrói quando você obriga a si mesmo a agir como se já fosse o que deseja ser. Parece loucura? Pois é exatamente isso que transforma vidas. Veja o caso de Edwin C. Barnes. Ele não era rico, nem tinha conexões, nem experiência. Mas ele tinha algo que a maioria negligencia: uma decisão. Ele decidiu que seria sócio de Thomas Edison. Não pediu emprego, não quis começar devagar. Ele viu a si mesmo como parceiro e se obrigou a agir de acordo com essa visão. Subiu num trem de carga, sem dinheiro, cruzou cidades e foi bater a porta de Edison com apenas uma coisa: convicção. Edison não viu um empregado comum, viu um homem decidido. E mesmo começando num cargo insignificante, Barnes trabalhou como quem já sabia onde queria chegar. Quando a oportunidade surgiu, ele não hesitou. Estava pronto, porque já vinha agindo como se fosse quem desejava ser. Quantas vezes você já deixou de agir porque achou que ainda não era a hora? Quantas vezes você duvidou de si mesmo porque não era bom o bastante, não sabia o suficiente ou ainda não tinha dinheiro? E se eu disser que isso tudo são desculpas com aparência de prudência? Que o verdadeiro fracasso é o adiamento disfarçado de preparação? Dói ouvir isso, eu sei, porque um dia eu também estive lá. Eu nasci nas montanhas da Virgínia, numa cabana simples, envolto pela pobreza e pelo medo. Meu pai mal tinha instrução e minha mãe morreu cedo. Cresci ouvindo que meu destino já estava traçado. Mas houve um momento, uma conversa com Andrew Carnegie, em que tudo mudou. Ele me desafiou a provar que o sucesso podia ser ensinado e não herdado. Aquilo me obrigou a olhar para mim mesmo e perguntar: quem eu preciso ser para cumprir essa missão? Não quem eu sou hoje, mas quem eu decido ser. Desde aquele dia, parei de esperar, passei a agir. Comecei a escrever, a estudar, a viajar, a me conectar com os homens mais poderosos e bem-sucedidos da América, não porque eu já era um deles, mas porque me obriguei a agir como se fosse. E com o tempo, eu me tornei exatamente isso. Você pode estar pensando: mas eu não tenho as conexões, nem os recursos. E é por isso que estou falando com você agora, porque a maioria das pessoas também não tem. O que diferencia as que vencem é que elas criam os recursos ao invés de esperar por eles. E isso só acontece quando você muda a sua identidade. Você quer ser rico? Então pense, haja e fale como alguém que constrói riqueza. Você quer ser um líder? Então comece a liderar o seu dia, sua rotina, suas decisões. Você quer ser respeitado? Então comporte-se como quem merece respeito, mesmo que ainda ninguém veja. Porque quando você se obriga a agir, o mundo começa a responder. Isso não é teoria. Isso é um padrão que vi se repetir inúmeras vezes. O homem que se convence de que pode, começa a fazer. E quem faz, transforma. Mas o homem que espera se sentir confiante primeiro, nunca começa.
O segredo está em começar antes de estar pronto. É como acender uma fogueira em plena neblina. Primeiro vem a dúvida, depois vem o calor e, por fim, a luz. Então agora eu te pergunto, você está vivendo como quem espera vencer ou como quem já se obrigou a agir como vencedor? Pense nisso. E se for preciso, comece hoje mesmo. Escolha um hábito, uma ação, uma decisão que represente a identidade da pessoa que você quer se tornar. E faça isso todos os dias, mesmo com medo, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, porque é assim que se vence. Não é sorte, não é talento, é decisão e ação repetida. Com coragem, até que o mundo reconheça aquilo que você já sabia desde o começo, que você nasceu para vencer. Você diz que quer vencer, que quer sucesso, liberdade, prosperidade. Mas quando eu te pergunto exatamente o que isso significa para você, você sabe responder? Porque é aí que muitos falham. Querem mudar de vida, mas vivem sem direção. Dizem, quero ser rico, mas não sabem o quanto, nem por quê, nem quando. Querem liberdade, mas não definem se é financeira, emocional ou de tempo. E sem clareza, não há movimento. É como tentar atravessar um oceano sem bússola. Você pode até remar, mas vai girar em círculos até morrer de exaustão. Quando você define com precisão o que quer, algo extraordinário acontece. Sua mente começa a trabalhar a seu favor. Suas ações se alinham. Suas decisões se tornam mais certeiras. O mundo ao redor começa a organizar caminhos. E, de repente, aquilo que parecia inalcançável começa a parecer inevitável. Henry Ford foi chamado de sonhador e louco. Antes de criar a Ford Motor Company, ele fracassou 2 vezes. 2 empresas faliram em suas mãos. E mesmo assim, ele não apenas persistiu, ele refinou a visão. Ele sabia exatamente o que queria. Um carro acessível, eficiente, que qualquer americano comum pudesse comprar. Enquanto os outros viam o automóvel como um luxo para milionários, ele enxergava um bem popular, revolucionando a mobilidade do trabalhador comum. Ele não estava apenas construindo carros, ele estava construindo um futuro. E por isso, cada fracasso era apenas mais um degrau. Porque quando sua visão é clara, o obstáculo não te paralisa. Ele te ensina, ele te molda. Você já fez isso por si mesmo? Já parou e escreveu em detalhes o que quer conquistar nos próximos 12 meses? Nos próximos 6? Nos próximos 30 dias? Não adianta apenas desejar. É preciso escrever, medir, dividir em etapas. Uma meta sem prazo é apenas um desejo. E desejos são instáveis. Eles mudam com o vento. Metas, por outro lado, são compromissos. E compromisso exige ação, exige estrutura. Quando conheci Andrew Carnegie, ele não me perguntou o que eu queria da vida. Ele perguntou, você está disposto a gastar 20 anos dela para provar que sucesso pode ser ensinado? Eu congelei. Mas naquele instante percebi que só havia 2 opções. Viver reagindo ao acaso ou construir uma vida com propósito. E aceitei o desafio. Foram mais de 2 décadas de entrevistas, estudos, erros e sacrifícios. Mas cada passo era intencional. Porque eu sabia onde queria chegar. E não me dei o direito de perder o foco. E você? Está esperando o quê? Que a vida te traga respostas? Que alguém te diga o que fazer? A verdade é que se você não disser ao mundo o que quer, o mundo vai decidir por você. E ele costuma ser bem menos generoso. Vão te oferecer migalhas, distrações, caminhos que servem a interesses que não são seus. E você aceitará, porque quem não tem plano próprio vira peça no plano de alguém. Agora ouça com atenção. Você tem uma ideia de futuro em mente? Pegue essa ideia. Escreva em detalhes. Coloque datas, valores, motivos. Divida em etapas pequenas. Faça com que cada dia tenha uma tarefa. E depois, comece. Não amanhã, não quando sentir vontade. Agora. Você vai sentir medo. Vai achar que ainda não está pronto. Vai ouvir vozes dizendo que é grande demais para você. Ignore, porque ação precede confiança. E clareza precede ação. A maioria fracassa porque tenta agir na névoa. Você não. Você vai agir com farol alto, com direção, com firmeza.
E se for preciso, aqui está um desafio. Durante os próximos 7 dias, escreva uma meta com clareza total. Um número, um prazo, um motivo e todos os dias tome uma ação concreta, por menor que seja, que te aproxime dessa meta. Ao final da semana, não só você terá feito mais do que muitos fazem em meses, como terá provado a si mesmo que o caminho existe e que ele responde àquele que age com propósito. Lembre-se, sucesso não é sorte, é construção. E a planta dessa construção é feita de metas claras. O mundo não tem pena dos indecisos, mas ele abre as portas para quem sabe onde quer chegar. Trace a rota e caminhe, porque cada passo dado com intenção vale mais que 1000 sonhos flutuando sem direção. Você já caiu? Já sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés? Já olhou para os lados buscando apoio e só encontrou o eco do silêncio? Se nunca passou por isso, ou você não está se arriscando o suficiente, ou está vivendo uma ilusão. A verdade é que todo caminho para o sucesso é repleto de tombos. E mais do que isso, os tombos são necessários. Não porque gostamos da dor, mas porque é ali que se revela quem realmente está comprometido com a vitória. Fracassar não é o oposto de vencer. É parte da jornada. É o rito de passagem. Mas veja bem, não estou falando de falhar por negligência ou falta de empenho. Estou falando de dar tudo de si, fazer o melhor possível e ainda assim cair. É nesse momento que a maioria desiste, porque dói, porque fere o orgulho, porque revela fragilidades que preferiríamos não ver. Mas justamente aí mora o segredo. O sucesso não é para os que evitam a queda, e sim para os que levantam mais rápido e mais fortes. Abraham Lincoln perdeu eleições, negócios, entes queridos, foi rejeitado e desacreditado inúmeras vezes e, mesmo assim, tornou-se um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já tiveram. Não porque era especial, mas porque se recusava a aceitar a derrota como destino. Ele compreendeu que cada queda era uma preparação, uma moldação de caráter, uma afinação da alma e, acima de tudo, um chamado à persistência. Eu também conheci esse fundo do poço. E não falo apenas de pobreza, falo de desespero real. Quando meu filho nasceu sem ouvidos e me disseram que ele nunca ouviria, o chão se abriu. A medicina da época era limitada. Os especialistas eram categóricos. É irreversível. Mas havia algo dentro de mim que recusava essa sentença. Algo dizia, não aceite, haja. E foi o que fiz. Decidi falar com meu filho como se ele pudesse ouvir. Dia após dia, repeti palavras, sorrisos, histórias. Minha esposa achava que eu estava me enganando, mas eu tinha fé. Não em milagres espontâneos, mas em ação contínua. Anos depois, meu filho não só ouviu, como se tornou um exemplo de superação em escolas especializadas em audição. Aquilo não foi acaso, foi resiliência. Você está disposto a se levantar com mais força do que caiu? Porque é disso que se trata. A maioria desiste cedo demais. Troca um futuro extraordinário por um presente confortável. Troca a luta pela fuga. Mas quem quer vencer de verdade precisa fazer uma escolha. Ou você usa os fracassos como tijolos ou como muralhas. É uma decisão que se repete todos os dias, nas pequenas frustrações, nos erros tolos, nos imprevistos. E tem mais. A dor, quando acolhida com sabedoria, se transforma em poder, porque a dor ensina, lapida, elimina o desnecessário. A cada queda, você tem a chance de ver o que precisa ser corrigido e, mais ainda, de provar para si mesmo que não é frágil como pensava. As maiores construções que vi ao longo da vida foram erguidas sobre os escombros da decepção. Pessoas que perderam tudo e decidiram começar do zero com mais foco, mais inteligência, mais coragem. Se você está vivendo um momento difícil agora, escute com atenção. Isso não é o fim. Isso é um teste. E a vida testa todos os que ousam pedir algo grande, não para puni-los, mas para fortalecê-los. Porque ninguém chega ao topo sem casca, sem cicatriz, sem história.
Agora eu te convido a olhar para o que te derrubou. Não com raiva, não com pena de si mesmo, mas com olhos de aprendiz. Pergunte: o que essa situação veio me ensinar? O que eu ganho ao superar isso? E principalmente, quem eu me torno se não desistir agora? Porque é aí que a verdadeira transformação acontece. Talvez você não veja a saída, talvez esteja cansado, mas respire fundo, reorganize seus passos, levante-se com dignidade, porque cada vez que você se recusa a desistir, algo dentro de você se fortalece, algo que não se compra, não se herda, não se ensina, só se conquista, a fibra de quem vence. E uma vez que você desenvolve essa força, nenhuma queda te domina, nenhuma perda te define, nenhuma voz negativa tem mais poder sobre sua trajetória. A vida vai continuar testando você, vai te empurrar, te desafiar, te provocar. Mas agora você sabe, não se trata do quanto você cai, trata-se do quanto você se levanta e da forma como você decide seguir em frente depois de cada tombo. Porque o mundo não precisa de mais gente perfeita, precisa de gente real, gente resiliente, gente como você que decide continuar mesmo quando tudo grita para parar. Gente que não só sobrevive à dor, mas a transforma em força. Você já reparou que antes do mundo acreditar em alguém, essa pessoa precisou acreditar em si mesma? Nenhum império foi construído sem que antes alguém tivesse se olhado no espelho e dito: eu posso. A verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Ninguém vai acreditar em você até que prove que acredita primeiro. Não com palavras, mas com postura, com atitude, com ação. A maioria das pessoas se move esperando aprovação. Espera que alguém diga: você é bom, você merece, vai dar certo. Mas e se essa validação nunca vier? Você vai parar? Vai esperar um carimbo da vida para começar a construir o que sonha? Se fizer isso, já perdeu. Porque quem espera permissão para ser grande, nunca será. A grandeza exige um voto de confiança em si mesmo. E esse voto precisa vir antes de qualquer aplauso. A crença em si mesmo é o alicerce de tudo que você deseja. Mas não estou falando de otimismo bobo, nem de frases bonitas no espelho. Estou falando da convicção silenciosa, daquela que permanece firme, mesmo quando tudo parece dar errado. Quando você continua mesmo sem apoio. Quando você age mesmo sem garantias. Quando você avança mesmo com medo. Essa é a crença que transforma. Lembro como se fosse ontem de uma fase crítica da minha vida. Eu já havia escrito, pesquisado, estudado, me dedicado por anos aos princípios do sucesso, mas ainda era um nome desconhecido. Me vi endividado, com contas se acumulando e a dúvida tentando invadir minha mente como uma névoa. As pessoas ao meu redor diziam que era hora de parar, de ser realista, mas havia algo dentro de mim que dizia: continue. Não porque eu tinha certeza de que daria certo, mas porque eu escolhi acreditar. E foi essa escolha que manteve minha mão escrevendo, minha boca ensinando, minha mente planejando. Foi essa crença que, mais tarde, transformou meus livros em ferramentas de libertação para milhões de pessoas. A maioria hesita, e não hesita por falta de talento, hesita por falta de fé em si. Pensa que ainda não está pronta, que precisa de mais tempo, mais experiência, mais apoio, mas o que não percebem é que a autoconfiança se constrói exatamente quando você age sem estar pronto. Cada pequena vitória alimenta a crença, cada passo dado em meio à incerteza fortalece sua raiz interior. Olhe para a história. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Ele poderia ter aceitado essa sentença como um veredito final, mas não. Ele acreditou na própria visão, mesmo quando ninguém mais via valor nela. E esse ato de fé pessoal ergueu um dos maiores impérios de entretenimento que o mundo já viu. Ele não esperou o mundo aplaudir,
Ele agiu até que não houvesse escolha senão reconhecer o valor do que ele carregava. E você? Está esperando o que para se permitir acreditar? Você já parou para refletir sobre quantas oportunidades perdeu simplesmente por duvidar de si mesmo? Quantas ideias engavetadas? Quantas palavras engolidas? Quantos caminhos ignorados porque uma voz dentro dizia: você não consegue? E se eu te dissesse que essa voz está mentindo? A dúvida é um reflexo do passado. São ecos de fracassos, críticas herdados. Mas nada disso é sentença. Tudo pode ser reescrito a partir do momento em que você escolhe agir com fé. Fé em si mesmo. E isso não significa ignorar os riscos. Significa confiar que, aconteça o que acontecer, você é capaz de aprender, adaptar, crescer. A autoconfiança verdadeira não vem da ausência de erro, mas da certeza de que você saberá o que fazer, mesmo quando errar. Faça isso hoje. Escolha uma área da sua vida onde tem se sentido paralisado pelo medo e tome uma ação concreta. Mostre a si mesmo que você é mais forte que o medo e quando vacilar, porque, sim, vai vacilar, lembre-se que todo homem de valor já passou por isso. O que o diferencia é que ele voltou a agir mesmo assim. O mundo não precisa de mais pessoas que esperam ser descobertas. Precisa de pessoas que se descobrem, que se levantam, que se colocam em movimento e, acima de tudo, que se tornam exemplo. Porque a autoconfiança é contagiosa. Quando você acredita, as pessoas sentem. Elas não sabem explicar porquê, mas confiam em você, te seguem, te apoiam e tudo isso começa dentro, com uma simples, mas poderosa escolha: acreditar. Você não precisa que o mundo diga que você pode. Você precisa decidir que já pode e então agir, agir e agir. Porque quando sua fé em si mesmo se transforma em ação diária, o sucesso não é mais questão de sorte, é apenas uma questão de tempo. A vitória não pertence aos que esperam, mas aos que se obrigam a agir. Pensar é importante, planejar é necessário, mas só a ação transforma desejo em conquista. E quanto mais você age com intenção, com clareza e com fé em si mesmo, mais inevitável se torna o seu sucesso. Agora que você entendeu isso, não pare aqui. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai te levar ainda mais longe. Ele é o próximo degrau da sua evolução, uma chance de subir mais um nível, de ser 1% melhor do que você é agora. Agradeço por estar comigo até aqui e te espero lá, porque a jornada não terminou, ela está apenas começando.